admito, há uma lacuna em minha vida. Eu nunca fui nem participei de concursos de poesia. O Brasil não é exatamente um país que incentiva o aparecimento de novos poetas. Por isso, minha mente é cheia de preconceitos quando se trata de imaginar como seria algo do tipo. Se alguém me pedisse para dizer como eu imagino um concurso de poesia, eu descreveria algo assim. Later, when he spies the coupon at the back of the comic book, he is about to act upon a different set of scientific principles. He is ready to dance. Independente da qualidade dos concorrentes, seria isso, e ponto final. Mas o meu ponto final virou uma vírgula, depois que eu vi esse programa. أنا يماني وافتخر باسمي وأصلي والنسب من حاضرة سام العريقة موطن العرب الأصيل. حضرت شاعر. Millions Poet é basicamente um concurso de poesia, onde o candidato é julgado pela sua capacidade de escrever e recitar os melhores versos. Os 5 finalistas ganham prêmios que variam de $270 mil a $1.350.000. Sim, você ouviu direito. O programa, produzido nos Emirados Árabes, é frequentemente comparado ao American Idol, só que ao invés de cantores, você tem poetas, e é assistido semanalmente por cerca de 100 milhões de espectadores. Sim, você ouviu direito. É um sucesso estrondoso. Aí você pode pensar, só deve existir um programa como esse no mundo inteiro. Errado. Existem 2 programas como esse no mundo inteiro. وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى وأن عدونا صهيون. O outro se chama Prince of Poets, produzido em Abu Dhabi, onde os candidatos correm o risco de embolsar $270 mil se alcançarem a primeira colocação. Você pode pensar o que quiser dos países islâmicos, mas falta de incentivo à poesia é algo do qual eles não podem ser acusados. سأبحر عندما أكبر. Que tal um pouco de poesia na sua vida? Nossa história começa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. É lá que são filmados os 2 programas citados nesse episódio. O primeiro a ser lançado foi Millions Poet. No ano seguinte, veio Prince of Poets. E até hoje os 2 se alternam anualmente. No ano de 2015, vai ter o Prince of Poets. No de 2016, Millions Poet. Há uma diferença entre os 2 programas, no entanto. Millions Poet foi criado para reviver a poesia que é recitada em Nabati, um dialeto beduíno que também inclui os dialetos Mual, Shala e Kauta, e tem mais de 1000 anos de idade. Prince of Poets mostra poesia em árabe clássico, mas ambos são gravados no Al-Haha Beach Theatre e financiados pelo TCA, Abu Dhabi Tourism and Culture Authority, e ambos são imensamente populares, não só no Oriente Médio, mas no mundo. Mas o que há de tão interessante nesses programas, além do prêmio e além de serem sobre poesia? Antes de mais nada, eles quebram alguns dos preconceitos que temos em relação ao mundo árabe. Para mostrar isso, nada melhor do que falar sobre alguns dos poetas que passaram pelos 2 programas. In full niqab, a Saudi Arabian woman has a halal, knees knocking. I am a strong woman.
Rissa Hilal foi a primeira mulher a chegar ao final de Millions Poet. Ela não só causou imensa polêmica, como recebeu ameaças de morte. Apesar de ter chegado até o final, não venceu. Ficou em terceiro lugar. Um honroso terceiro lugar, diga-se de passagem, já que seu prêmio foi de aproximadamente $816 mil. Já o vencedor recebeu cerca de $1.360 mil. Mas por que a polêmica e as ameaças de morte? Um de seus poemas foi uma resposta ao Sheikh Abdul Rahman al-Bahak, um proeminente clérigo na Arábia Saudita que havia proclamado um fatwa dizendo que aqueles que pedissem pela mistura entre homens e mulheres deveriam ser considerados infiéis e punidos com a morte. O poema de 15 versos de Hilal criticou o extremismo desse fatwa. Aqui está o poema. Foi traduzido do inglês para o português. O caos dos fatwas. Eu vi o mal através do olhar de um fatwa subversivo, em uma época onde o que é legal e ilegal se confundem. Quando levantei o véu da verdade, um monstro saiu de seu esconderijo, bárbaro no pensar e no agir, com raiva e cego. A morte cobre seu corpo como um vestido, camuflada por um cinto. Ele fala de uma plataforma poderosa e oficial, aterrorizando pessoas e predando todos que buscam espaço. A voz da coragem fugiu e a verdade encurralada está em silêncio, já que o interesse próprio preveniu cada um de nós de falar a verdade. Um membro do site Ana al-Muslim, que quer dizer Eu Sou o Muçulmano, que já havia postado vídeos sobre as operações da Al-Qaeda, ameaçou Hilla de morte. Mais tarde, Sheikh al-Bahak disse que seu fato havia sido mal entendido por seus estudantes e colocado na internet de forma inacurada. Hilal disse na época que tinha considerado escrever este poema 2 meses antes e tinha em mente os fatwas usados para aterrorizar as pessoas. Diz ela: quando vou para os países do Conselho de Cooperação do Golfo, noto que os ocidentais me olham com suspeita, porque eu uso o niqab, mas eles não fazem isso com um sikh que usa turbante. Quem são os responsáveis por esse olhar de desconfiança? Quem fez isso acontecer? Foi esse tipo de gente, extremistas, que nos dão má reputação. Muçulmanos, ao invés de serem respeitados, se tornaram fonte de medo e suspeita por causa dessas pessoas. Para o Prince of Poets, em 2009, foram mandadas mais de 7.500 inscrições. Um painel de 5 juízes selecionou 200 para uma audiência, e depois de 3 dias essa lista diminuiu para outra com 35 nomes. A série durou 10 semanas e os poemas não podiam ter mais que 30 versos. Na primeira temporada, graças à participação de Tamim al-Burguti, um poeta palestino-egípcio, o programa pegou fogo com seus poemas de inspiração política, fazendo com que o Fatah e o Hamas se unissem para torcer por ele. Chaveirinhos com sua foto foram vendidos nas cidades palestinas e há mais de 70 vídeos no YouTube com suas aparições no programa. No final ficou em quinto, mas o frenesi que causou cimentou a popularidade do show. Eu achei o inferno em um pote de tinta, e no pote de tinta achei o céu também. Eu achei um cavalo árabe na pista de corrida, coberto de cola. Eu achei um fogão sem chamas. No fundo dessa caixa, eu achei um cartão em branco com meu nome. O resto ainda havia de ser escrito. Eu não soube o que fazer com todas essas coisas. Oh Deus, obrigado. Mas para que se incomodar? Coloquei tudo de volta na caixa e fechei. Embrulhei, amarrei uma fita. Eu joguei em direção ao céu e para cima ela seguiu. O presente virou uma revoada de pombas que eu acompanharei para sempre. Por que fiz isso? Eu realmente não sei. O presente é um exemplo de como a poesia árabe está se movendo do político para o humanístico. Abdul Karim Matuk explicou na revista The National. Antigamente, nossas palavras insuflaram um crescendo de vozes políticas em países como o Egito, Iraque e Irã. Hoje a poesia toca uma outra música. Nós não precisamos mais ampliar nosso orgulho tribal ou ostentar uma ideologia política nacional. Essa é a realidade desse nosso novo mundo globalizado. Nas últimas 5 temporadas, Prince of Poets introduziu 145 poetas entre 18 e 48 anos e se tornou um evento cultural gigantesco no mundo árabe.
No ano de 2015, foram 300 candidatos entrevistados de 29 países diferentes. Desses 300, serão selecionados 20 poetas para então o programa começar. Em 2011, Hisham Al-Gag também causou polêmica. Ele tem mais de 800 poemas na internet e mais de 60 mil fãs no Facebook. Mas sua fama aumentou depois de escrever o poema Al-Tashira. Nesse poema ele fala sobre um sonho que teve quando criança de navegar para todos os países árabes, acreditando que todos são irmãos e que todos os países árabes são o seu lar. Quando cresceu, no entanto, se deu conta que aquilo não correspondia à realidade. O poema diz: países árabes são o meu lar e os árabes são meus irmãos. Mas quando cresci, não consegui permissão para navegar. Eu não naveguei. E o passaporte sem visto da janela me parou. Eu não pude cruzar a fronteira. Quando cresci, eu não naveguei e não cruzei a fronteira. Eu cresci, mas a criança continuou a mesma. Hisham encarna o desejo de todo poeta que vai a um desses programas ao escrever um poema, quando diz a seguir: eu não escrevi o poema apenas para ficar sentado e ler em casa onde ninguém iria me ouvir. Eu escrevi sabendo que o recitaria no Prince of Poets e que o mundo árabe todo iria me ouvir e ouvir meu poema. E eu estava ciente das ameaças que poderia receber. Eu sabia de tudo isso, mas eu também sabia que iria chegar até as pessoas. Se não estivesse esperando por isso, por que escrever em primeiro lugar? Talvez esse seja o desejo não só dos poetas que vão a esses dois programas, mas de todos os poetas que escrevem, para que alguém mais leia seus poemas. Para os poetas que participam de Millions Poet e Prince of Poets, esse desejo já foi atendido. وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى وأن عدونا صهيون شيطان له ذيل وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل سأبحر عندما أكبر سأبحر عندما أكبر أمر بشاطئ البحرين في ليبيا وأجني التمر من بغداد في سوريا وأعبر من موريتانيا إلى السودان أسافر سأبحر عندما أكبر سأبحر عندما أكبر أمر بشاطئ البحرين في ليبيا وأجني التمر من بغداد في سوريا وأعبر من موريتانيا إلى السودان أسافر عبر مقدشيو إلى لبنان وكنت أخبئ الأشعار في قلبي ووجداني بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني بلاد العرب بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني وحين كبرت